Bom dia, bom dia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que viemos em Tua presença, Senhor, e nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, o primeiro dia da semana, Senhor Deus, se reunir como corpo de Cristo, para te adorar, para te exaltar e engrandecer o Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha conduzir tanto essa aula, meu Pai, tanto a reunião em si, Senhor. E continue conosco, nos abençoando, dando sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, de 1 Samuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 19, E como passa, nós já estamos no capítulo 19, E desde o primeiro capítulo até agora o capítulo 18, nós aprendemos muitas coisas, Nós aprendemos ali no começo ali, de Samuel, quando Samuel nasceu, Nós passamos ali por Eli, os filhos deles, passamos ali também ali por Samuel, o filho dele, Até chegar ali ao primeiro rei, Nós chegamos ali ao último juiz que foi o Samuel e chegamos ao primeiro rei que foi quem? O Saul. E aí nós demos continuidade, até chegar na onde? Até chegar no rei Davi, O rei Davi aqui, ele está começando a sua trajetória aí. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 19, O capítulo 19, ele fala muito sobre o quê? A constante perseguição de Saul sobre a vida de Davi, Nesse capítulo nós vamos ver que como Deus levantou 3 intercessores diferentes para se interporem a favor de Davi, Jonathan e Mical. Como é importante, pessoal, gente, nós ter pessoas intercessoras por nós. Como é importante nós ter pessoas dentro do corpo de Cristo que orem por nós, Se lembra quando eu ministrei aqui uma palavra aqui no domingo, ministração, que eu preguei sobre o quê? Como honrar a igreja, E nós temos que honrar uns aos outros, que nós somos a igreja. Não adianta você querer honrar o prédio, entendeu? E deixar o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então nós temos que honrar uns aos outros. Então aqui o que acontece? Davi estava sendo perseguido pelo quem? Pelo próprio rei Saul. O próprio rei que Deus colocou ali, que Deus ungiu ali, e agora estava perseguindo quem? O próprio rei de Israel, que era quem? Davi, que ia ser o intercessor dele. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aí, que quando Deus ele dá um trabalho para nós, nós temos que cumprir. Então o que acontece? Nós vamos ver aqui o primeiro intercessor. Essa Bíblia é boa, hein, Ailton? Nós vamos ver aqui o primeiro intercessor. Abre lá em 1 Samuel, capítulo 19. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí. Rei Saul era para ser uma bênção. O rei Saul e a sua família, era para reinar perpetuamente ali em Israel, Mas atitudes erradas, meus irmãos, atitudes erradas nossa, tira nós do caminho, tira nós do foco. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 19, fala sobre a perseguição de Davi, Versículo 1. Saul contou a seu filho Jonathan e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonathan era muito amigo de Davi, e por isso disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Olha que interessante, aqui o Jonathan, ele era o quê? Muito amigo, não era pouco, não era amigo, ele era muito amigo. Você sabe o que é muito amigo? Muito amigo é aquela pessoa que sempre fala a verdade para outra. Muito amigo é aquela pessoa que se preocupa com a outra, mas a preocupação não é aquela preocupação constante, é aquela preocupação todos os dias. Por isso que eu sempre falo aqui que nós, como os irmãos, nós como corpo de Cristo, nós temos que ter essa preocupação, nós temos que ser amigos um dos outros, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Agora, já pensou, essa amizade aqui de Jonathan e essa amizade aqui do rei Davi era tão forte, que mais lá na frente, nós vamos ver que no momento que o Saul e todos os seus familiares ali morreram, inclusive o Jonathan, uma vez uma pessoa perguntou, mas por que o filho do rei morreu junto com o pai? Se o filho do rei, ele temia a Deus, não era igual ao pai. Por quê?
Todos nós, mesmo nós tememos a Deus, mesmo nós servimos a Deus, um dia nós vamos, né? Só Deus sabe a hora, né? Nós pode ir a qualquer momento, nós pode ir amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, né? Eu não sei quando eu vou, né? Mas enquanto eu não vou, nós estamos aí no caminho com Jesus, amém? Então, olha que diferença, né? Deus colocou aqui o Jonathan, o filho do rei, para quê? Para ajudar Davi, para ser o intercessor de Davi. E o Jonathan ajudou muito Davi. A Bíblia fala que ele era muito amigo, mas muito amigo mesmo de Jonathan. Versículo 4. Então Jonathan... Não, versículo 3. Versículo 3. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido, e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonathan elogiou Davi para Saul e disse, olha que interessante aqui no 3 aqui, ó, eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido. O Jonathan chegou assim no Davi e falou assim, ó Davi, o negócio é o seguinte, o meu pai, o rei, quer te matar, cuidado amanhã cedo, vai e se esconde. O Jonathan ajudou ali o Davi ali, mas por que o Jonathan, o filho do rei, ele esperou o próprio pai, ele esperou notícias ali contra Davi, no mesmo local que Davi se escondeu? Por que isso? Porque o Jonathan podia muito bem sair daquele local onde Davi estava escondido e ir para um outro local, né, para não dar pista, mas não, ele falou assim, ó, eu vou esperar o meu pai aqui mesmo, se esconde aí, que eu vou esperar meu pai aqui mesmo. Quando eu souber notícia, eu te aviso de tudo que estiver passando. Mas por quê? Por que Jonathan ficou ali no mesmo local onde Davi se escondeu? Por quê? Quem sabe dizer aí? Por quê? Já eu te chamo, Valmir. Valmir já está ali no pensamento dele, ali constante. Por quê? Por quê? Vamos lá, Adalto. Por quê? Vamos lá, Ailton. Por quê, Ailton? Por que, Valmir? Por que Jonathan, ele esperou o pai no mesmo local que Davi se escondeu? Tem um motivo aí. Pode mudar aí. Vamos lá, quem mais? Fala, irmã. Oi, quem? Interceder pela vida de Davi? Ao pai. Fala, irmã. Sim, muito bom. Valmir? Mais uma pessoa, vamos lá. Ainda não chegou no objetivo que a Bíblia quer aqui, mas foi muito bem aí. Fala, Ailton. Você pensou alto, eu li os seus pensamentos. Sim. No momento que Jonathan, obrigado, viu? No momento que Jonathan falou assim, ó, Davi, vai e se esconda. Eu vou ficar aqui e vou esperar meu pai chegar. Para quê? Para tudo que eu souber, eu te falar. Uma vez eu comentei até com a minha esposa, nós temos que ter a sabedoria. A sabedoria de quem? A sabedoria do alto. Se Davi saísse dali, se fosse para um outro lugar, ele ia ficar sabendo bastante coisa, até mesmo pela boca do pai. Mas até Davi voltar, até Jonathan voltar, na onde que Davi estava, olha o caminho a ser percorrido. Até esse caminho ser percorrido, o pai, o rei Saul, podia estar planejando outras coisas, ou até mesmo podia pegar ali Davi ali, ó, na boca da botija. Mas nós sabemos que era um plano, tinha um plano. Davi não ia morrer, né? Davi não ia morrer. Então por isso que nós temos que ter essa sabedoria. Sempre pedir a sabedoria de Deus. Nós temos que encurtar o caminho. Mas esse encurtar o caminho, gente, não é passar pela porta larga, não. É pela porta estreita. Encurtar o caminho é o quê? Ter sabedoria.
Nós vamos ver aqui que as nossas palavras nós temos que colocar no momento certo, no momento adequado. Uma palavra colocada em momento errado, em momento inadequado, pode causar o quê? Um grande problema. Amém? Vamos lá prosseguir. Versículo 5. Vamos para o versículo 5. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. E por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? O Jonathan foi tanto sensato, o Jonathan teve tanta sabedoria, que ele chegou assim: ô pai, para que você vai matar um homem desse? Para que você vai matar o herói de Israel? Davi matou Golias. Não faça isso, meu pai. Aí eu me lembro de quem? Quem nós se lembra lá no Antigo Testamento também? De quem nós se lembramos? De Moisés. Se lembra Moisés? Moisés subiu lá, ficou com Deus lá no Monte Sinai, Deus deu as tábuas, aí o que Deus falou enquanto Moisés estava lá em cima lá? Antes de Moisés subir, era o povo de quem? E depois que o povo pecou, o que Deus falou para Moisés? Desce lá, o seu povo. Olha que coisa, né? O seu povo está pecando, desce lá. Aí Moisés desceu. Aí nós sabemos o que aconteceu. Moisés quebrou a tábua lá, né? Falou um monte para o povo lá, e depois subiu novamente para quê? Para se reconciliar com Deus. Aí o que Moisés falou lá perante Deus? Deus falou assim: vou destruir todo mundo. Aí o que Moisés falou? Intercedeu, gente. Moisés tinha um grande amor por aquele povo. Gente, e não era fácil, nós sabemos que aquele povo era imenso, imenso. Já pensou um monte de vozinhas no seu ouvido aí, reclamando, e o ser humano reclama, né, Valmir? Reclama, eu reclamo, infelizmente, né? Minha esposa que aguenta. Então, nós reclamamos muito, mas Moisés tinha um grande amor por aquele povo. É esse mesmo amor que nós temos que ter um pelos outros. É esse mesmo amor que vai levar nós para onde? Para o céu, para a salvação eterna. E é esse mesmo amor que nós não podemos perder nunca, em nome de Jesus, amém? Aqui no versículo 6, o Saul ele atendeu, né? É como eu disse, como são eficazes as palavras certas no momento certo. Versículo 6, Saul atendeu o pedido de Jonathan e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria o quê? Morto. Jonathan foi lá, conversou com o pai, ele usou de intimidade que tinha com o próprio pai, né? Porque infelizmente tem filho que não tem intimidade com o pai. Infelizmente tem pai que não tem intimidade com o filho, né? Mas aqui o Jonathan tinha muita intimidade com quem? Com o pai, com o rei Saul. Então ele chegou lá: o pai, não faça isso não. Não mata esse homem aí é o herói de Israel. Aí que o rei Saul falou? Olha, eu juro por Deus, cuidado, hein? Muito cuidado com esse jurar por Deus aí, porque o próprio Deus falou lá, né? O próprio Deus falou o que, Valmir? E às vezes nós juramos em vão, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós não podemos usar o nome de Deus o quê? Em vão, né? Que o próprio Deus falou isso. Quer falar, Adalto? Verdade. Então, gente, nós nunca podemos, né, levar o nome de Deus o quê? Em vão. É como eu disse, como eu sempre vou dizer. No momento que nós entramos na presença de Deus para orar, gente, né, e sempre vocês, enquanto eu estiver vivo aqui, Deus me permitir, né, eu vou falar isso. Nós não estamos entrando na presença de qualquer pessoa. Nós estamos entrando na presença de quem? Do autor e consumador da nossa fé. E a oração, gente, no momento que nós oramos, né, parece que não, mas os céus se movem. Deus escuta a oração do justo. E do pecador, Deus escuta a oração do pecador? Não escuta?
A oração do pecador? Tem certeza? Deus não escuta a oração do pecador? Hã? E aí, Ailton, o que você acha? E aí, Adalto? Quando uma pessoa está no erro, fala, Valmir, antes. Uma pessoa, uma diferença em escutar e dar atenção, né? Tem gente, ele escuta, mas ele escuta, a gente escuta tudo, mas às vezes nós não ouvimos o que devemos. Por quê? Presta atenção a diferença de um justo para um pecador. Quando o justo ele ora. Cadê o Jefferson? O Jefferson já sumiu, né, Jefferson? Ô Jefferson, pega uma água para mim lá, faz favor. Eu pegar no pé do Jefferson aí. É meu companheiro de caminhada. Esse Jefferson aí eu gosto muito dele. Obrigado, Edjá. Então, o justo, pessoal, gente, quando ele ora, Deus ouve. Não há limite para um justo. No momento que o justo está orando, Deus está observando, Deus está escutando. E o pecador? Depende. Deus escuta o pecador no momento que ele se arrepende. Porque se Deus não escutar, obrigado, hein, Jefferson? Eu não vou te dar um abraço aqui, que eu estou na aula aqui. Porque, gente, nós antes de vir para Cristo, nós era o quê? E um dia você não orou pedindo perdão para Deus? Então depende da oração. Deus escuta o pecador. No momento que o pecador ele se arrepende de coração, verdadeiramente, os céus se abrem. No momento que o pecador ele se arrepende e ele aceita Jesus, ele estuda e se batiza, gente, o céu está em quê? Está em festa. Então Deus sim escuta um pecador sim, mas não da maneira que ele escuta um justo. Justo não, o justo quando abre a boca, acho que Deus se alegra, né? Maravilhosamente. O pecador não, o pecador Deus fica observando. Mas aí é como eu falei, quando a pessoa ela peca e ela pede perdão, ela tem que parar. Ela tem que lutar. Aí ela vai, peca de novo, ela vai, peca de novo, ela vai, erra de novo, gente. Aí é complicado, né? Nós temos que consertar o nosso erro. Alguém quer falar? Vocês estão falando demais hoje, hein? Vamos continuar aqui. Versículo 7. Então Jonathan chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa e com a lança na mão, e Davi estava ali tocando lira. Versículo 10. Saul tentou espetar Davi na parede com sua lança, mas ele se desviou, e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e tudo que Davi fazia, gente, tudo que Davi fazia, ele ia na guerra e ele vencia. Por que Davi vencia? Oi? Não entendi. Gente, nós vamos ver aqui mais para frente, a pessoa quando está com o Espírito Santo, gente, quando o Espírito Santo habita na pessoa, e no momento que Samuel ungiu Davi, o que aconteceu ali? Automaticamente o Espírito apossou. No momento que Davi foi lutar com Golias, né, como nós vimos aqui nas aulas passadas, até ministrações ali, aquilo ali foi uma coisa sobrenatural, gente. Um menino franzinho, magrinho, como que ia derrotar um monstro gigante? Mas existia quem ali com ele ali, o Espírito Santo. Ou nós pensamos que no momento que o povo de Israel ia para a guerra, quem vencia a guerra? Tu acha que era o exército de Israel? Tu acha que foi Josué, que foi Moisés, que foi Davi, que foi Salomão? Não, foi o próprio Deus. No mundo espiritual ali, naquele momento ali, estava tendo uma batalha. Então, todas as vezes que você vence uma batalha, você vence uma luta, por trás disso aí tem Deus. Por trás disso aí tem o Espírito Santo. Então, no momento que Davi foi ungido como rei,
o Espírito apossou dele ali, gente, Deus estava com ele ali, já tinha um propósito. Saul tentou diversas maneiras de matar Davi. Os filisteus também tentou diversas maneiras de matar Davi. Conseguiu? Não. Nós sabemos que Davi foi segundo o coração de Deus, né? E mais lá para frente nós vamos ver os erros de Davi, mas também, né, os proventos de Davi, que Davi foi um grande rei. Amém? Passa para mim, por favor. Vamos ver o segundo intercessor. O primeiro foi Jonathan. Quem foi o segundo intercessor que intercedeu, que ajudou, né, a Davi? Foi a Mical. Quem foi Mical? A filha do rei. Olha que interessante, gente. Nós podemos pegar a história de Davi e fazer um paralelo com Moisés, gente. O que aconteceu com Davi aqui antes dele se tornar rei? O que Deus fez? Deus introduziu Davi no meio do rei, da família do rei. Sim ou não? Introduziu. Deus introduziu Davi ali. O que Deus fez com Moisés? Deus introduziu Moisés na onde? No meio do egípcio, na realeza, para aprender as artes de combate. E nós sabemos que lá na frente, quando o povo saiu do Egito, Moisés ensinou o povo ao quê? A arte da guerra. A arte da guerra. Fala, Valmir. Mas sempre se está suscitando geração com os mesmos princípios. Com os mesmos princípios. Tudo que Deus faz, gente, é reto. Não tem nada torto. Já viu aquele ditado lá do mundo? Deus escreve certo por linhas. É o mundo, né? É o mundo. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Deus não faz isso aqui ou vai para lá. Não, é reto. Por isso que a palavra é clara. Não se desvie nem para a direita, nem para mais. Por isso que eu sempre falo aqui daquele filme lá, O Peregrino, gente. Uma vez uma pessoa falou assim, não, eu não gostei daquele filme, não tem nada a ver. Eu falei assim, como que não tem nada a ver? É um filme. Mas, se você prestar atenção ali, é um personagem que ele luta desde o momento dele ali até onde? Até a salvação, até a entrada do céu. E ali ele se desvia por vários caminhos e ele volta. Olha que coisa interessante. O pecador, gente, ele se desviou. Mas a Bíblia fala, enquanto pode se achar Deus, ele pode o quê? Voltar. Ele pode voltar às raízes. Você errou, meu irmão, você errou, minha irmã, você pode voltar para Cristo. Você pode voltar para Deus. Às vezes é difícil, né? Por isso que nós precisamos desse grande amigo aí, como Jonathan era com Davi. Um amigo, um irmão em Cristo, meu irmão, ajuda muito, uns aos outros. Eu fui ajudado. Fala, Dalto. Isso é muito importante, cada pessoa que tem a consciência que é Deus que opera na vida dele. Quando Abraão desceu os reis lá, o Mesedeque falou assim, olha, quem entregou esse povo nas suas mãos foi Deus. Não foi Abraão. Então as nossas batalhas, do dia a dia, o mais grave que seja, quando são vencidas, Verdade. Então, gente, o segundo intercessor, a segunda pessoa que ajudou o Davi ali foi a Mical, que foi a própria esposa de Davi futuramente, né? Vamos lá, versículo 11. 1 Samuel 19, 11. Vamos lá. Nós vamos ler até o 17 aí. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu, Davi, por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Itamar, o que é isso? Ídolo protetor do lar. Né? Antes que uma pessoa aí já me pergunte, que ídolo era esse? Ídolo protetor do lar. Vamos lá, quem pode dizer? Eu vou explicar. Novamente, vamos ler aí o versículo 13. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Paramos no versículo 13. O que aconteceu? O rei Saul vinha para matar Davi. Aí Mical, a própria filha dele,
o que ela falou assim, ó, Davi, fuja. Aí Davi pulou lá a janela, não sei se lá tinha 1 ou 2, 3 andares antigamente, né, Jefferson? Não sei, né? Mas o que acontece? Davi, ó, escapou. Aí o que aconteceu? A Mical pegou esse ídolo aí, protetor do lar, e colocou lá na cama. E colocou também um travesseiro de pelo, cabra de carneiro aqui, né? De cabra aqui, pelo de cabra. E colocou um travesseiro feito de pelo de cabra, né? E cobriu ali. O que isso significa? O que é esse ídolo protetor do lar? Vamos lá. Quem já ouviu falar desse ídolo protetor do lar? Olha, eu tenho 20 anos, 19 anos nesse mundo cristão aí, gente. Esses dias que eu prestei atenção nesse ídolo protetor do lar aí, sabia disso? Para você ver, gente, às vezes nós estamos 30, 40, 50 anos, mas Deus renova todas, sempre tem coisas para nós saber e aprender, né? Vamos lá, quem já ouviu falar desse ídolo protetor do lar? Não, ninguém, né? Não, Adalto? Como a gente sabe, o povo pagão produziu muitas coisas erradas e atrapalharam até a vida do próprio povo, né? E nós vemos que às vezes a casa do povo que chama então não tinha ídolos pagãos, né? E Deus ficava muito chateado com isso. Como Saúl já tinha desviado há muito tempo, ele estava junto com o povo para tudo que encontrava, né? E o costume era ter ido para proteger tudo, né? Ter filhos, plantação, né? Quem mais? Valmir? Não? Eu sei que existe um costume que foi trazido no sistema pagão, né? E até hoje, algumas vezes a gente vê na cidade, a gente vê pequenos altares na parede com ídolo, né? E eles acham que aquele ídolo que está lá na parede lá vai proteger, sei lá. Gente, esse ídolo protetor do lar era um terafim. O que é um terafim? Uma estátua enorme, tamanho de uma pessoa. Provavelmente a filha de Saul era pagã, mesmo estando ali com o rei. Mesmo Deus agiu ali e tornou o pai dela como rei. E vou mais a fundo. Olhe lá se a maioria da família de Saul não era pagã. Ela pegou esse ídolo aí, uma estátua, e o que era esse terafim? Era uma imagem. Você pode comprar uma imagem lá e fazer para você um protetor do lar. Muito cuidado. Às vezes nós temos ídolo pagão dentro de casa. Ah, mas eu não tenho. Mas aquela coisinha que você faz de ídolo para você, pode ser seu ídolo pagão. Por isso que às vezes que nós oramos e pedimos a Deus, ô Senhor, perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, até inconscientemente, gente, nós erramos e nós pecamos. Por isso, gente, que nós somos pecador, e por isso que nós precisamos de Deus todos os dias. Aqui ela pegou esse ídolo e colocou lá para ajudar Davi. Mais para frente eu vou comentar mais sobre isso aí. Vamos lá, versículo 14, né? Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Por que essa almofada de pelo de cabra? Olha só que inteligência, hein? Olha só. A Mical, ela pegou esse ídolo, essa estátua, botou lá e cobriu. Mas uma pessoa, quando ela está doente, gente, o que acontece? Sempre uma pessoa, ela bota um travesseiro ali e bota a pessoa de lado, né? Ou do outro lado. A pessoa nunca dorme sem travesseiro, né? Depende da pessoa também, né? Eu não consigo dormir sem travesseiro de jeito nenhum. A minha esposa consegue, né? Apesar que o meu travesseiro é só Jesus. Aí o que acontece? Ela pegou
esse travesseiro feito de pele de cabra e colocou ali na cabeça da estátua. Por quê? No momento que o povo de Davi, o exército ali, os comandados de Saul chegou, olhou assim, opa, ele está doente mesmo, é Davi, ele está doente mesmo. Mas aí o espírito, sabe aquele espírito lá que nós vimos na aula passada aí do nosso professor Ricardo aí? E ele falou muito bem, enviado por Deus, o próprio Deus enviou aquele espírito ali, né? E ali nós comentamos na aula passada ali, que espírito foi esse? Foi da cabeça de Saul. Deus envia anjo para atormentar alguma pessoa, gente? Algum anjo da parte do Senhor atormenta alguém? Mas a Bíblia fala que foi enviado por quem? Esse espírito tormentador? Por Deus, né? Então tem pessoas que pensam que é anjo, não é anjo, gente, isso aqui é demônio. Deus tem autoridade sobre os demônios, sobre os anjos, sobre tudo, porque ele, se lembra daquele espírito da morte lá que passou lá no Egito? Quem enviou? Foi Deus. Deus permite. Então Deus permitiu um espírito tormentador, para quê? Para atormentar Saul. Para você ver que era um espírito tormentador, gente, que era um demônio, que no momento que Davi, cheio do Espírito Santo ali, ele tocava a harpa, o que acontecia? O espírito vazava, ia embora. Então, por isso que é muito importante, pessoal, quando nós estamos lendo a Bíblia aí, quando nós estamos fazendo o estudo, prestar bem atenção, né? Porque às vezes você lê uma coisa aí, por isso que tem várias doutrinas aí diferentes aí fora aí. Doutrina de tudo que é tipo. Por quê? Porque a pessoa começa a ler a Bíblia ali e ela não faz um estudo mais profundo, não entende e começa aquela doutrina ali muito complicada, né? E que pode afastar muita gente aí do caminho de Deus. No versículo, quem quer falar aí? Pode falar, pode falar. Tem uma diferença muito grande, não somente para pregador ou professor de escola dominical. Cristão, pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Você lembra do irmão domingo passado aí, o Francisco? Ele pregou muito bem, né? Ministrou muito bem, apatia e empatia, né? Às vezes nós estamos dentro do corpo de Cristo, não, às vezes nós estamos no corpo de Cristo, mas não fazemos parte, né? Porque às vezes nós não participamos, né? Às vezes até mesmo a pessoa está acomodada, mas quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo e dia após dia, gente, ela tem uma comunhão com Deus ali, a pessoa, você pode ver, gente, você pode ver, até mesmo no abrir de boca dela, você vê a pessoa, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa diferente. Conversa com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que é envolvida com Deus e uma pessoa que está fria, afastada. Ah, mas não, mesmo às vezes dentro do corpo de Cristo, a pessoa está afastada de Deus, sabia disso? Ela vem à igreja, ela vem até mesmo na escola a Bíblia dominical, ela vem na escola da Bíblia, mas às vezes a pessoa ela não está firme, entendeu? Às vezes a pessoa ela não está grudada, ela não está alicerçada ali no corpo de Cristo, na palavra de Deus. Agora, conversa com uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo e dia após dia ela medita, ela faz estudo, ela se envolve com Deus. Eu costumo falar, gente, nós precisamos uns dos outros, mas precisamos mais de Deus ainda. Eu, Itamar, eu me incluo nisso. Todos os dias nós temos que melhorar em oração, nós temos que melhorar em relacionamento com Deus, relacionamento pessoal, interpessoal. Nós temos que melhorar o nosso relacionamento uns com os outros. A própria Bíblia fala, se você não ama, se você não cuida,
se você não gosta do seu irmão que você está vendo, você vai gostar de Deus que não vê? Às vezes você fala assim, nossa, eu amo Deus, mas você não gosta do seu irmão que está do seu lado? E é inadmissível, não pode isso acontecer. Um cristão, né? Aliás, não podia acontecer, né? Um cristão não gostar do outro cristão. Né? Mas infelizmente, né, gente, nós somos seres humanos e isso pode acontecer, amém? Aqui no versículo 17, olha só, um erro que às vezes nós cometemos, tá? Um erro que às vezes nós cometemos. Versículo 17, então Saul perguntou a Mical, por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? O rei falou assim, ó, para a filha, ó Mical, você é minha filha, em outras palavras, por que você deixou Davi escapar? Por que você ajudou esse rapaz que eu quero matar? Por quê? Aí Mical respondeu, já fala já, Adalto, versículo 17 novamente, então Saul perguntou a Mical, por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu, ele disse que me mataria, se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram ali. Olha que coisa interessante. Fala, Adalto, depois eu falo isso aí. Olha só que interessante, gente. Eu falei do primeiro intercessor, a primeira pessoa que ajudou Saul foi quem? Davi foi quem? Jonathan, o próprio filho do rei. A segunda pessoa foi quem? Mical, a própria filha. Olha só, os dois filhos do rei. Mas tem uma coisa diferente aí, dos dois, do Jonathan e da Mical, é o quê? Acabei de falar, vamos lá. Acabei de falar. Qual que é a diferença da ajuda de Jonathan e da ajuda de Mical? Vamos lá. Preste bem atenção. Eu falei sobre Jonathan, expliquei, e agora estou falando sobre Mical. Jonathan ajudou o rei Saul, o rei Davi, e agora foi Mical, que foi futuramente a própria esposa. Qual que foi a diferença da ajuda aí? E é uma diferença que nós temos que botar todos os dias na nossa vida. Qual que foi a diferença aí? Vamos lá, 30 segundos, que eu vou falar do terceiro intercessor, que foi o mais importante. Vamos lá. Vamos lá. Qual que foi a diferença da ajuda de Jonathan para a ajuda de Mical? Teve uma grande diferença aí. E essa diferença, irmãos e irmãs, pode fazer nós errar e pecar todos os dias. Acabei de falar aqui, ó. Acabei de falar. Isso, mas não é isso. Vamos lá. É isso, mas não é isso. Vamos lá. E aí, Ailton? Você, Ailton. Vamos lá, professor. Vamos lá, Ricardo. Qual que é? Vamos lá, professor. Qual que é a diferença? Gente, eu vou falar. Qual que é a diferença? Para não ficar, né, Sebastião? Vou falar aqui para nós continuar. Qual que é a diferença? O Jonathan, presta bem atenção aqui em mim. O Jonathan, ele ajudou com o coração, com todo o amor que tinha pelo rei Davi, e foi uma ajuda sincera. E de Mical, foi uma ajuda sincera? Por que não foi, meu querido? Parabéns, hein? Tem um bombom aqui não, viu, irmão? Mas um abraço. Parabéns. Ela mentiu. Ela mentiu como, meu irmão? Dizendo que se ela não deixasse ele, ia matar. Gente, Mical falou assim, ó, pro próprio rei, pro próprio pai, ó, eu ajudei ele porque ele falou que ia me matar. Era verdade? Isso aí provocou mais a ira de quem? Você vê, gente, às vezes até minha esposa fala isso para mim, cuidado com a mentira, hein? Ou a mentirinha, gente. Essa mentirinha pode se tornar o quê? Um grande erro na nossa vida, um grande pecado. Principalmente no corpo de Cristo. Isso acontece em empresas, eu já vi muito, né? Empresas. Já participei, já errei, né? Infelizmente eu erro todos os dias,
e eu tenho que melhorar, porque eu sou ser humano e eu tenho que melhorar todos os dias, sou pecador, né? Mas aí eu tenho um Deus que eu posso correr enquanto há tempo, né? E pedir perdão para Ele. Então Mical usou um erro, usou uma mentira para quê? Para encobrir. Nós não podemos usar mentira para encobrir nada. Nós temos que usar sempre a verdade. Quem ia falar? Fala, Valmir. Às vezes a pessoa Pode mudar para mim, Iranildo. às vezes a pessoa mente por querer ser prática e resolver um problema de imediato. Mas mentira é mentira. E a mentira vai causar consequência no momento sem problema. Mas você está forçando a barra no caso de Mical, falou que ia me matar. O pai se preocupa com os filhos. E aí não foi assim. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ser prático quando nós tivermos que tomar atitude. Porque mais tarde as pessoas vão usar a praticidade da nossa palavra contra nós mesmos. A gente vê que o que acontece é que uma pessoa é pega no ato errado e a justiça fala, você tem todo o direito de permanecer calado. Porque aquilo que você falar vai ser usado contra o seu favor. Verdade. Tudo aquilo que nós falar, e a Bíblia fala, né? O que contamina o homem é o quê? Eu creio assim que quando Moisés subiu ao monte, o Senhor chamou para preparar Moisés, nossa, ele desceu dali com uma visão tão grande de que era Deus, que escreveram ali o Pentateuco e muitas outras coisas foram escritas que não chegaram a nós, nos dias de hoje. Mas o que chegou foi o suficiente. E tem servido até hoje para nós que somos povo de Deus. Imagina, foi suficiente, desculpa, foi suficiente, imagina se tivesse colocado tudo, hein? Né? Nós vemos que Paulo, para nós gentios ser alcançado, ele teve que ter um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado, e nesta conversão ele se ausentou, porque ele sabia do problema que ele estava causando e que havia causado. Então ele ficou ausente para poder estar recebendo de Deus aquilo que seria útil para nós, igreja de Jesus Cristo, até os dias de hoje. Então, às vezes quando nós temos que tomar decisão, a gente tem que se ausentar e pensar bem, para que essa nossa decisão possa servir de testemunho eterno na nossa família, de geração a geração. Por isso nós temos que sempre vigiar, não fazer igual Mical. Usar uma desculpa para encobrir a outra, usar uma mentira. Nunca, jamais. O terceiro intercessor foi quem? O profeta Samuel, né? E talvez a sua intercessão seja a mais importante das três. Versículo 18 até o 24, vamos lá. Novamente o versículo 18. Davi escapou, foi para Ramá e contou a ele. Ramá. Onde era Ramá? Era a terra natal do profeta Samuel. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram ali. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá, e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram o quê? A profetizar. Foram lá para matar lá quem? Davi. Aí Deus intercedeu, aí Deus se envolveu. Versículo 21. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Foram lá de novo, a mesma coisa, começaram a profetizar. Versículo 22. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe disseram que eles estavam na casa do profeta. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. 24. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão nu o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta?
Você já viu esse ditado aí na Bíblia aí de Saul? Quem já viu isso aí? Disseram que, será que Saul virou profeta? Quem já ouviu sobre isso aí? Pregações, ministrações, estudo? Quem fez a escola da Bíblia aqui? Maioria. Na escola da Bíblia foi citada também aí. Eu fiz escola da Bíblia lá em cima, né, em Guarulhos, né, antes de mudar para cá. E aqui eu peguei um pouco aqui da escola da Bíblia aqui. E eu ouvi isso aí na escola da Bíblia aí, citando sobre Saul. Saul virou profeta por causa disso aqui, meu irmão. Olha só como Deus age. Gente, quando Deus tem um propósito, ninguém impede. Ninguém impede. Saul mandou os homens lá. Quando chegaram lá, o que aconteceu? Começaram a profetizar. Aí os homens voltou e falou para Saul. Aí Saul mandou de novo. Aí aconteceu o quê? Profetizaram de novo. Isso me lembra o quê? Gente, a Bíblia, desde Adão até Jesus Cristo, gente, tem ligação. Às vezes você está lendo um negócio lá atrás, estudando, puxa aqui na frente. E às vezes aqui na frente, puxa lá atrás. Quando nós falamos assim, a lei não serve mais para nada, o Velho Testamento não serve mais para nada. Não, beleza, o próprio Jesus falou, a lei foi cumprida em mim, nele. Mas o Velho Testamento, gente, irmãos e irmãs, serve muito para quê? Para nosso exemplo. Para exemplo. Nós não podemos jogar uma coisa que serve de exemplo bom para nós fora. Então o que aconteceu aqui? Se lembra lá do rei Acabe? Se lembra lá do exército de Jezabel, que foram lá pegar quem? Que profeta? Oi? Aí aconteceu o quê? Foram lá uma vez, Elias, desce. Deus mandou fogo do céu, torrou todo mundo. Aí mandou de novo, Elias. Deus torrou todo mundo. Aí na terceira vez o exército chegou lá como? Cheio de sabedoria. Elias, profeta de Deus Altíssimo, tem a honra de descer aqui? Quando a pessoa é muito soberba, Deus humilha, Deus faz descer. Aqui no versículo 24, o que aconteceu com o rei Saul? O próprio rei falou assim, agora eu vou lá, eu sou o rei. O que aconteceu? Chegou lá, ficou nu, na presença de quem? O dia todo, na frente de Samuel. Deus rejeita o soberbo. O soberbo Deus rejeita. Deus usou aqui Jonathan, Deus usou aqui Mical, e Deus usou aqui quem? A diferença de Samuel para os dois. Samuel precisou falar? Não. Jonathan precisou falar com o rei. Mical também, com uma mentira. E o profeta Samuel, precisou falar, gente? Você vê a diferença do justo? Da pessoa cheia do Espírito Santo, da pessoa que é envolvida com Deus, da pessoa que é ligada com Deus? Às vezes você nem precisa abrir sua boca para evangelizar, sabia disso? Só o seu testemunho, às vezes pode ganhar o próximo. Fala, Valmir. Algo interessante é que a maior humilhação naquela época era ficar nu, né? Então, o rei Saul foi exposto à maior humilhação da época. Nós vemos que essa história da maior humilhação, isso aconteceu na época do Hitler, né? Humilhando todo o povo de Deus, né? A mesma semelhança que aconteceu lá com Saul. Agora, o interessante é que quando o rei manda os emissários até o
Quando a pessoa está envolvida com Deus, quando a pessoa ela tem um bom testemunho como cristão, o que acontece? Até o pecador, até a pessoa errada tem vergonha de falar qualquer tipo de, seja o que for, com a pessoa. Às vezes eu vejo, tem pessoas que às vezes chega na minha esposa, vai conversar com a minha esposa, mede as palavras, por quê? Nem precisa falar, né? A pessoa quando é envolvida com Deus, né? E isso eu tenho que vigiar, eu, Itamar, eu tenho que vigiar. Se pessoas do mundo começam a falar coisas comigo mudanas e eu começo a aceitar, gente, o mundo, nós nunca podemos se envolver com o mundo. O mundo não pode nos agradar. Quem tem que nos agradar? Deus. Totalmente Deus. Capítulo 19. Saul perseguiu Davi. Deus livrou. Deus livrou. E no capítulo 20, nós vamos ver que Deus vai continuar livrando. Então, meu irmão, descansa. Se você é justo, se você é uma pessoa, mesmo que erra, mas você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que viemos em Tua presença mais uma vez e te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, meu Pai, de 1 Samuel, capítulo 19, Senhor Deus, e muito obrigado. Aprendemos ali, Senhor Deus, que nós não podemos usar mentiras, Senhor Deus, para ajudar, Senhor Deus, quem seja o que for, Senhor. Mas também, Senhor Deus, nós aprendemos, meu Pai, através do profeta Samuel, Senhor Deus. Às vezes não precisamos nem, Senhor Deus, argumentar muito, meu Pai. Só a sua palavra, meu Pai. Só o mundo espiritual. Só o Senhor que é Deus, meu Pai. Senhor Deus, é o suficiente. Por isso, Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.